Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a paz do Senhor Jesus. Quero que vocês entendam o domínio do homem e o domínio do Espírito. Amém? O domínio do homem e o domínio de Cristo. Ou o domínio da terra e o domínio do reino sobre a terra. A palavra do Senhor diz que lá no começo, no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fala: façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. Especialmente ali no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Quando ele fala façamos o homem, é porque tinha mais alguém ali. Façamos o homem é uma concordância. E a Bíblia fala no livro de Provérbios que ele estava no princípio com Deus e ele era a sua sabedoria, o seu arquiteto. Então Jesus Cristo é princípio, meio e fim. No livro de Isaías, ali de Isaías 1 ao Isaías 10, a palavra do Senhor diz que Isaías, ele falou: envia a mim em uma visão. Mas Deus, olhando para a terra, ele não viu um justo sequer e enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, em Mateus capítulo 1, nasce de uma mulher chamada Maria, gerada pelo Espírito Santo, e começa a fazer a obra de Deus aos 12 anos, pregando nas sinagogas, mas realiza os milagres a partir dos 30 anos, quando é ali alcançado pelo Espírito Santo no batismo de João. Amém? A Bíblia fala ali em Mateus capítulo 4, 3 e 4, que ele foi batizado pelo João, profeta João. E veio o Espírito de Deus sobre ele e falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que eu quero que vocês entendam é que Jesus, ele não ousou ou usou ali a sua característica de Deus, porque ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então Deus Pai, o Todo-Poderoso, Jesus, o Deus Filho, e o Deus Espírito, o Espírito Santo. Então Jesus, ele não usou o seu poder ao máximo contra o reino de Satanás. Pelo contrário, ele nasceu como homem, foi gerado como homem, andou como homem e recebeu o Espírito Santo para realizar as obras de Deus sobre a terra. Então o Espírito que estava sobre ele cumpriu a palavra de Deus que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu a pregoar as boas novas do Evangelho, conforme Isaías 51. Então Jesus, ele passa pela terra, é ungido por Deus através do Espírito Santo e ali ele começa a fazer a sua obra de poder e graça aos 30 anos de idade. E Jesus começa a andar sobre a terra, colocando a mão, curando os enfermos, libertando os cativos, os coxos, os mudos, os cegos, e ele começa a realizar milagres, mostrando o poder de Deus sobre a terra. Mas ele não ousou ir contra o reino de Satanás no seu poder eterno, que é o poder de Deus, Deus Filho. Então Jesus falou: vamos sair daqui que não é hora de eu ter com ele. Amém? Jesus, ele curou endemoniados, ali com 6.000 demônios, endemoniado de Gadareno, mas ele não ousou usar do seu poder máximo contra o reino de Satanás. Quando ele paga esse preço, preço de morte, preço de cruz, sobe ao alto céu novamente, ali ao terceiro dia ele ressurge, vai no inferno, toma a chave da morte do inferno, sobe ao alto céu, se assenta no trono de Deus. Ali ele é reconhecido pelo próprio Deus nesses 3 dias. Jesus agora, ele se manifesta novamente em espírito a mais de 500, aos apóstolos, e ali no Atos 1, ele sobe novamente ao reino dos céus, já em espírito, para se assentar no trono de Deus. Então ele sobe, ele ressurge, e sobe e se assenta no trono de Deus. Em Salmos número ali 23, se eu não me engano, fala claramente que as portas vão se abrindo. Abra as portas do céu. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Deus forte, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O salmista Davi estava tendo uma revelação do Atos 1. Lá em Hebreus capítulo 1 fala que ele se assenta no trono.
Deus fala para ele: assenta-te agora no teu trono, ó Deus, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então o preço foi pago, o preço de morte, o preço de cruz. Jesus agora está assentado no alto e sublime trono e ele fala: agora em meu nome. E aí ele dá o nome para nós: agora em meu nome vocês vão destronar principados e potestades. Então esse poder divino é devolvido ao homem, porque Adão perdeu lá no Éden. Adão perdeu porque desobedeceu. Então hoje nós temos o poder divino, através do Espírito Santo, para expulsar demônios, curar os enfermos, apregoar as boas novas do Evangelho, e essa obra vai ser cobrada de nós um dia quando chegarmos no reino, onde a Bíblia fala: todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Então vai ter um dia do juízo, onde todos vão dobrar o seu joelho, todos vão confessar Jesus Cristo de Nazaré, e todos vão ser cobrados desta obra sobre a terra, porque o nosso reino não é aqui. A Bíblia fala que Jesus foi preparar os nossos quartos, as moradas, né, para que nós voltássemos ao Pai. Ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para apregoar as boas novas do Evangelho em nome de Jesus sobre a terra, e o Espírito do Senhor agora está sobre nós. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre a igreja. E o Espírito do Senhor agora nos dá autoridade em Cristo Jesus para destronar principados e potestades. Mas isso demora um tempo, né? Demora um tempo para que Deus verdadeiramente entregue esse direito, essa herança ainda em terra, porque nós temos direito de prosperar, nós temos direito de ser cabeça, nós temos direito de não ser cauda, nós temos direito de ir à frente, nós temos direito, muitos direitos, porque em Cristo Jesus peça ao Pai o que quiser e vos será feito. Mas existe um tempo do moldar o vaso. Deus quebra o vaso, faz de novo, e nós somos os vasos. Dentro da casa do Senhor tem uns vasos de honra e de desonra. Então nós somos vasos de honra ou de desonra? Essa é a grande questão. E para que nós sejamos um vaso de honra, não vai durar um tempo, porque Deus está matando a nossa natureza carnal, colocando em nós a nossa natureza espiritual. E essa natureza espiritual no Espírito Santo, aonde fala: abra a tua boca, filho meu, e eu falarei por ti. Então existe um tempo e um modo em que Deus molda o vaso para receber o direito à herança. Mas no processo eu tenho que orar, louvar, glorificar, exaltar, bendizer. Eu tenho que ir à casa do Senhor. Eu tenho que passar pelo processo. Tem gente que pensa que é chegar dentro da casa do Senhor e receber as bênçãos. Não, as bênçãos vão ter. Amém? Você vai ser moldado pelo Espírito Santo. Você vai ser suprido pelo Espírito Santo. Mas se você não quiser mudar a sua natureza, você não tem como receber de Deus o direito, a herança, amém? O impossível de Deus, uma maldição se transformando em bênção. Tudo isso são processos de fé, processos de crescimentos da fé, porque existe um homem de pequena fé e nem Israel Jesus viu tamanha fé. Então, com leite eu vos alimentei. Existe o alimento que é leite e existe o alimento que é sólido. A grande pergunta é: que tipo de alimento você está comendo? De que jeito você está se comportando no Evangelho? E quem é você? Isso chama-se identidade cristã. Então, tenha a sua identidade cristã, saiba que existe um processo, um princípio, um meio e um fim para Deus moldar a sua vida e para Deus entregar o teu direito. Então, permaneça, amém? No altar, na igreja, até que Deus do alto te revista de poder, te revista de autoridade e te revista de prosperidade e de saúde, em nome de Jesus. Graça e paz, aleluias, ou graça e paz, aleluias.